assumo a mesma posição que os discípulos assumiram quando diziam em teu nome. No nome de Jesus, essa manhã vai ter milagres nessa casa. Os irmãos podem encontrar Romanos 12, nós vamos ler o verso 12. Mas enquanto os irmãos procuram, os irmãos podem escutar o que eu falo. A Bíblia nos fala que a igreja é um hospital. Mas hoje em dia tem muitos tentando transformar esse hospital num manicômio. Então, como pastor dessa igreja, quero te dar as boas-vindas ao Hospital Torre Forte essa manhã. Nós estamos nessa manhã sob a supervisão do médico dos médicos, seu nome é Jesus Cristo, médico por excelência. Mas nós seremos observados pelo especialista Paulo de Tarso. E ele vai falar conosco sobre o tema quando a esperança acaba. Romanos 12, 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Senhor, eu peço que a Tua palavra nessa manhã seja como uma flecha que acerte o alvo e faça, Senhor, a Tua vontade. No Teu santo nome eu oro. Amém. Os irmãos podem se assentar. Não existem situações sem esperança. Mas existem pessoas que permitiram que a falta de esperança domine as suas situações. Esperança significa uma expectativa confiável. Algo que nós realmente confiamos que vai acontecer. Na Bíblia, a palavra esperança significa tanto o ato de esperar, quanto aquilo que se espera. A esperança não surge dos desejos ou anseios individuais, mas Deus, que é Ele mesmo a viva esperança de nós, os crentes. A esperança genuína não é um pensamento fantasioso, mas é uma firme segurança em algo não visível e ainda futuro. A esperança é um fator que distingue o cristão do não cristão. Porque aqueles que não são cristãos, eles não têm esperança. A sua vida nada mais é do que uma sucessão de dias. Os fatos são simplesmente fatos e acontecimentos. De fato, no cristão habita a esperança que provém de Deus. E especialmente do seu chamado, da sua graça, e nós recebemos pela sua palavra, através do Evangelho, e ela é dirigida a Deus e a Cristo. A nossa esperança está no Senhor. E eu creio que todos nós já dissemos isso por muitas vezes. A minha esperança está no Senhor. Esperança para mim, meus irmãos, é nós sabemos que nós estamos seguros no barco ainda que o mar esteja revolto. Esperança é estarmos em pés ainda que trêmulos, pois nós estamos firmados na rocha. Esperança para mim é nos aquecermos com os raios do sol ainda que eles estejam tão distantes. Esperança para mim é crer no invisível, mas saber que Deus está lá. Saber que Deus já chegou aonde nós queremos chegar. Eu tenho falado com muitas pessoas nesses dias, não só aqui, mas em muitos lugares. Pessoas que aparentemente são e estão temerosas. Eu tenho percebido que em alguns casos a esperança está acabando. Pessoas que estão dizendo, olha, eu já estou no fim da linha. A corda está acabando. Já não tem mais o que fazer. Essas pessoas têm olhado para todos os lados, só não estão olhando para si mesmas. Para entender que o que não falta é recursos. O que está faltando é esperança. O que está faltando é essa certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. As situações, as aflições, as lutas, infelizmente as ações que o mundo tem proposto estão gerando reações que são espantosas. Como se as notícias dos jornais, as fofocas eletrônicas, ou nos sites, ou nos grupos de trabalho, ou nos encontros com os amigos, fossem tudo o que existisse. Nós estamos rodeados de doutores formados pelo Google,
E esses estão cheios de opiniões sobre tudo e todos. Não passaram um dia numa sala de aula, mas são formados no assunto que você está sofrendo. Eu tenho visto rostos desanimados, aparências abatidas. Falta de ânimo, meus irmãos, até para a higiene pessoal. E isso tem me preocupado de uma forma tremenda. Porque nós somos chamados para ser diferentes e não estranhos. Tão poucos esquisitos. A verdade é que tantas coisas estão acontecendo. E daí muitas pessoas entram no ringue da vida com a ideia fixa de que já foram derrotadas. Mesmo antes de soar o sinal para começar a batalha. Antes de começar a luta, a pessoa já sobe no ringue dizendo, eu já perdi. Então sobe, na verdade, só para apanhar. Deus nunca disse, meus irmãos, que por estarmos nele nós não teríamos ou passaríamos por aflições. Todos conhecem muito bem o texto que diz que no mundo nós teríamos muitas aflições. Disse também que era para nós termos bom ânimo. Mas hoje, eu quero trazer algo novo para os irmãos. Novo porque meu pensamento foi chamado para essa palavra nessa semana. Se no mundo tereis aflições, tem se tornado bastante comum no nosso dia a dia. Quando nós vemos pessoas que estão completamente desorientadas, pessoas que em Deus estão completamente perdidas. Deus nunca disse que nós não teríamos essas aflições ou essas lutas. E está um problema ainda maior, porque Deus também não disse que aflições ou tribulações teriam tão pouco prazo de validade ou tempo de duração. Ele simplesmente disse, vocês terão, vai acontecer. E por muitas vezes nós não aguentamos o prazo de validade, não aguentamos o tempo de duração, e durante o período nós estamos fracassando. Os períodos que, infelizmente, vêm águas avassaladoras contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra a nossa família, contra os nossos amigos, contra a nossa igreja. Águas avassaladoras que vêm tomando tudo e levando tudo que está na sua frente. Períodos de secas traiçoeiras, onde parece que tudo que a gente põe a mão, em vez de prosperar, morre. Períodos de falta de amigos à roda da mesa e de sinceridade e companhia. Períodos que são terríveis. Mas a instrução de Deus, através de Paulo hoje, é que em tudo isso, nós devemos nos alegrar na esperança. Independente do que está acontecendo, nós temos que ter a certeza muito gravada no nosso coração, que por pior que esteja, o melhor ainda está por vir. E nós recebemos uma palavra durante a ministração do louvor, dizendo, eu estou voltando, o Senhor está voltando. E enquanto Ele está voltando, nós já devemos nos alegrar na esperança de que nós somos totalmente dEle. O currículo de Paulo de Tarso é extenso. Escutem parte da sua formação na escola da fé. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, Paulo está relatando o seguinte. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, eu fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Está achando a tua situação difícil? Está achando que está tudo acabado para você? 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio. Eu passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Eu estive continuamente viajando de uma parte a outra. Eu enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, mas muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrentei diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. O doutor Paulo hoje, meus irmãos, no hospital chamado Torre Forte, está dando uma receita para uso geral e que não pode ser substituída por medicamento genérico. E a receita é simples.
Alegrai-vos na esperança. Esse homem que passou por tudo isso ainda tinha forças para dizer: alegrai-vos na esperança. Não importa o que está passando, importa onde nós estamos. Portanto, alegrai-vos na esperança. Mas seria uma palavra solta se nós não víssemos a raiz da esperança que esse Paulo está falando. E lá em Romanos, no capítulo 5, a partir do verso 1, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora nós estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado nos produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia! Aleluia! Essa esperança tem que estar por cima de tudo e de todos. Tem que estar gravada em nossos corações. A verdade é que, traduzindo esse texto para um português mais simples, Jesus nos introduz à presença de Deus. A morte de Jesus no Calvário significou que o véu do templo foi rasgado de cima a baixo e agora nós temos total acesso a Ele. Ainda quando nós pensamos que está tudo acabado, se nós tivermos um minuto na presença de Deus através de Jesus, eu tenho certeza que saímos com o nosso coração revigorando, dizendo: é apenas o começo. É por isso nós podemos gloriar nas tribulações e aflições, meus irmãos, porque o véu do templo foi rasgado e nós temos esse acesso. Nós podemos gloriar nas aflições, não por causa das aflições, mas nós podemos nos gloriar nas aflições, porque nela o nosso caráter está sendo formado. É aí que nós mostramos quem nós somos. É aí que nós mostramos sem palavras em quem nós cremos. São nos momentos em que tudo está difícil, em que tudo está praticamente de ponta cabeça, que nós mostramos pelo nosso caráter em quem nós temos crido e confiado até aqui. Essas conversas que eu tenho tido têm me deixado preocupado, porque a gente encontra de tudo. Peço ajuda para o irmão, peço ajuda para fulano, eu espero no banco, eu espero na companhia, eu espero não sei quem, mas ninguém diz eu espero, é no Senhor. E é o Senhor que é a fonte de vida e abundância. A esperança do crente não deve ser equiparada a um otimismo infundado. Aquele crente que tem o pé no chão e vive com a cabeça na lua, pensando que está tudo bem, quando nada está bem. Na verdade, ele precisa colocar os pés no chão e entender: o Senhor está do teu lado e quer fazer com que todas as coisas sejam arrumadas agora, porque Ele tem prazer em sustentar os seus filhos. A esperança nossa não deve ser fundada nesse otimismo que não tem razão em si mesmo. Pelo contrário, a esperança do crente trata-se da certeza bendita do nosso destino futuro e baseia-se no amor incomparável do nosso Deus. Aleluia! Aí eu te pergunto, porque tem horas que nós estamos dentro da casa e dentro da casa a gente é forte. Dentro da casa pode aparecer endemoniado, pode aparecer o que for, porque a gente se une aqui, está tranquilo. Mas o problema é quando a gente não está na comunidade. O problema é quando a gente está sozinho. O problema é quando a gente se sente tão fraco que não tem força nem para abrir a boca. O problema é quando a gente está vendo a nossa vida pela nossa ótica, mas a gente sabe muito bem que tem algo que precisa ser consertado. Então a minha pergunta é essa: você é um daqueles que só tem esperança na hora do louvor, em que você clama o nome de Jesus, que é um nome lindo, é um nome sobre todo nome, é um nome que tem poder para transformar todas as coisas. Mas quando você não está nesse momento, quando você está a sós, aonde está a tua esperança? No que você tem confiado? Como anda a sua esperança? A sua esperança está firmada ou ela está quase acabada?
Porque você escuta muito mais os noticiários do que aquilo que a boa palavra de Deus nos fala. E Deus não fala, não tema, porque eu estou contigo. Eu te tomo pela tua mão, eu ando contigo. Não existe nada que seja surpresa para o nosso Deus, meus irmãos. Alguns dias atrás eu achei uma situação bastante hilária no Face. O Face é da igreja. Está linkado com o Face que está com o meu nome, não sou eu que respondo as mensagens quando vem para o meu nome. Mas eu achei bastante interessante um post que colocaram do falecido, finado, né, o saudoso pastor Antônio Gilberto, que alguns aqui conheceram. O pastor Antônio Gilberto era um homem, gente, que provavelmente você tem aí nas suas mãos, mas você não sabe. Ele foi um dos tradutores da Bíblia de Almeida, foi um dos colaboradores com isso. Esse homem tinha uma cabeça fantástica. Você sentava com ele, você pensava que você tinha acabado de nascer, de tanta informação e da forma simples como ele passava aquilo que ele sabia. Eu tive o privilégio de algumas vezes buscar o pastor Antônio Gilberto no hotel, isso ainda no Brasil. E naquela época, literalmente, esse homem não dormia. Ele falava 6 idiomas, então na tradução da Bíblia, ele usava os 6 idiomas e o rascunho era feito à mão. Ele não aceitava computador. Então era noite e dia ele escrevendo, e olha, eu cansei de chegar no hotel, ele dizia, filho, 5 minutos, ele levava 30 minutos, 1 hora, porque ele não conseguia sair da presença de Deus. Era um homem que tinha uma capacidade, meus irmãos, fantástica. E daí esses dias colocaram um post no Face, uma posição que ele estava defendendo, e daí entraram aqueles que são teólogos formados pelo Google, e resolveram começar a discursar e falar, quem que é um pastor desse para falar o que está falando? Isso daí não é coisa. Gente, aquelas discussões assim que você entra aqui não te leva a lugar nenhum. E eu li alguma coisa e saí dando risada, porque teve gente que foi tentar defender o pastor Antônio Gilberto. Gente, como se esse homem um dia precisasse de defesa. Esse homem tinha uma comunhão com Deus tão grande que a gente se sentia desviado quando estava perto dele. Mas isso aconteceu. E daí eu lembrei de uma das últimas vezes que eu tive com ele, que foi na minha casa. E durante um almoço nós enchemos ele de tantas perguntas, mas nós resolvemos perguntar da vida dele. E a Kátia perguntou para ele a comida mais difícil que ele comeu, o país que ele visitou, que foi mais difícil ele ser tratado, tal, e entramos por esse caminho. E daí eu perguntei para ele, falei, pastor, qual que foi a imagem que o senhor viu no mundo que não sai da sua cabeça? Que o senhor já tentou borrar, mas o tempo não permite. E sem ele pensar muito tempo, ele disse, foi um homem que eu vi na beira de um rio na Índia. Nós estávamos chegando de barco, ele estava ajoelhado na beira do rio, e quando o barco parou, o tradutor chegou e disse, não tente falar com aquele homem, porque ele está fazendo um jejum para a morte. E ele perguntou para o tradutor o que era esse jejum para a morte. Ele falou, ele decidiu que a vida dele vai acabar nessa posição e nesse lugar. E o pastor Antônio Gilberto não se deu por vencido, e ele parou na frente desse homem, ficou por alguns minutos na frente desse homem, tentando falar com ele, não escutou palavra nenhuma. Mas a imagem que ficou gravada no seu coração foi o olhar daquele homem. Um olhar vazio, inexpressivo. A sua face, ele falou que era completamente desfigurada. A sua decisão estava determinada. E o que o pastor Antônio Gilberto disse, pela primeira vez e única vez na vida, eu vi um homem sem esperança. E essa imagem está na minha cabeça. Imaginem que nós passamos por muitas situações. Mas se nós olharmos um pouquinho para nós hoje, nós podemos glorificar a Deus pelo seu grande cuidado. Pelo mínimo que Deus está fazendo. Mas perto de muitos outros, nós somos mais do que privilegiados. Nós temos motivos, meus irmãos, para entrar nessa casa glorificando, dando cambalhota, correndo, olha, gritando o nome desse Jesus. E não é somente no momento de louvor, não, a casa do Senhor é livre, o Espírito Santo está aqui, glória a Deus e aleluia, devem encher o templo, adoração ao nome dEle o tempo todo, porque Ele é digno de honra e glória, porque Ele é merecedor da nossa adoração.
O que Ele tem feito por nós, ninguém conseguiria fazer. Então esse Deus deve ser adorado. Nós devemos sair da nossa casa já celebrando esse Deus com vida, ainda que, olha, os carros dos lados pensem que nós estamos loucos, não importa, nós estamos amando ao nosso Deus, amando a Jesus, reconhecendo que é nele que nós temos vida, é Ele que tem nos sustentado e tem nos trazido até aqui. É impossível, meus irmãos, é impossível que aquele que provou da doce água que dá vida venha me dizer que não tem esperança, a não ser que o inimigo esteja te atribulando. Agora, fora isso não, porque olha, Jesus é o maior presente, é o maior tesouro, é a água que mata a sede para a vida eterna. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas eu te respeito. Te respeito porque a tua luta talvez fosse muito grande para mim. E talvez a minha fosse enorme para você. Mas todos nós aqui, sem exceção, todos nós estamos passando por uma situação agora. E eu vou te falar que Deus é suficiente para qualquer um de nós. Deus é suficiente. Aleluia. Ele é tudo o que nós precisamos e muito mais do que nós merecemos. Mas imaginem uma situação que talvez seja um pouco maior do que a sua. E daí essa pessoa assim poderia dizer: eu não tenho mais esperança, minha esperança acabou. Pense numa mãe solteira, rejeitada e abandonada pela família, deixada em meio ao deserto com um pouco de suprimento. Não demorou muito para acabar os seus recursos, e a morte começou a rodeá-la. Imaginem ela andando desnorteadamente, e a sua mente desordenadamente pensando enquanto ela chorava, gritando no meio do deserto: alguém se importa comigo? Alguém se importa comigo? Alguém me ama? Tem alguém que pode me socorrer? A sua única visão era a areia ao seu redor. Seu filho já desfalecendo, prestes a morrer. Ela diz: eu vou te abandonar aqui porque eu não quero ouvir o teu choro, você morre aqui. E ela continua caminhando a uma certa distância para que ela não visse com que ele morresse. A sua esperança havia acabado. Como eu amo a palavra de Deus. Porque nós servimos a um Deus que não depende das nossas esperanças para agir. Nós servimos a um Deus que não precisa da nossa ajuda. Ele é todo poderoso, Ele é autossuficiente, Ele é onipotente. No meio dessa situação inimaginável, mais surpreendente é que no meio do deserto aparece um Deus que tem planos para uma vida que está sem esperança. E no meio do deserto, onde ela pensava que não escutaria nada, ela ouve alguém chamar o seu nome suavemente, delicadamente. E enquanto ele fala, ela sente os seus braços de amor a envolvendo, a ponto de que ela nunca mais seria a mesma. Pensem em Agar no meio do deserto e um Deus a que ama, chamando-a pelo nome, dizendo: Agar. Enquanto você perdeu a esperança e pensou que estava tudo acabado, eu continuava trabalhando. Tem um poço com água para te dar vida, para dar vida ao menino. Glória a Deus!
Glória a Deus! Enquanto você pensava que estava perdida em si mesma, eu trabalhava em seu favor, Agar. Você chegou nessa casa, ou está nos acompanhando da sua casa, ou do hospital, ou da onde quer que você esteja. Você se sente sozinho. Você sente-se só e a necessidade de alguém que te ame. Cansou de gritar aos quatro ventos e pensa que ninguém te ouviu, pensa que ninguém se importa. O mesmo Deus que estava no deserto com Agar está aqui hoje. E através de Jesus quer ser um círculo de fogo ao teu redor para te proteger. Ele quer ser a glória da tua vida, a glória da tua casa, a glória da tua família. Ele quer te colocar em pé e te dizer: não tema, eu estou contigo. Aleluia. 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 Ele quer ser a tua alegria na esperança. Chegou aqui com o pavio quase apagando. Receba o fogo do Senhor agora. Receba a alegria do Senhor agora na sua vida. Aleluia. 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 Coloca um vinho, coloca uma vírgula onde se colocou um ponto final. Porque a tua história hoje entra Jesus. E essa história vai ser uma história de bênção. Aleluia. Glórias ao teu nome. Ele queria te ver prostrado do jeito que você está. Sem defesa. Sem amigos. Sem recursos. Sem um banco para você depender. Com teu cartão de crédito sem limite, para você não dizer que foi você que fez. Ele queria te ver sem um lugar que você dissesse: não tem mais nada aqui. Mas Ele está aí. E Ele está aí para te colocar em pé e para andar contigo. Para te tomar pela tua mão direita e dizer: olha, o caminho é longo, mas nós vamos juntos. Você saiu de casa sem esperança hoje, temeroso, sem saber do seu destino. Deixa eu te falar que Ele tem planos mais altos para você. Ele tem planos elevados para você. Planos que o teu sucesso financeiro não está te levando, a companhia não está te deixando em lugar nenhum. Olha, planos que você sozinho não consegue, mas Ele te levanta hoje. Eu tive um privilégio ontem pela manhã, porque em 20 anos de ministério, ontem foi a segunda vez que eu fui ministrar para pastores. E os pastores que estão aqui sabem que se tem uma fogueira difícil da gente pular é essa. Mas Deus foi tão generoso conosco ontem, meus irmãos. Deus foi tão presente conosco ontem. E o que Deus nos convidou foi esse: voltem à intimidade. Querem uma igreja mudada? Então mudem vocês mesmos. Tem que começar em nós para que a diferença aconteça. E quando eu falo que a esperança pode acabar, é porque um dia a minha quase acabou. Mas quando eu pensei que estava tudo perdido, eu fui achado. E se hoje eu estou em pé aqui, meus irmãos, se cumpre na minha vida o que o salmista disse: eu te tiro do monturo e te faço sentar no meio dos príncipes. Você esqueceu quem que você é. Você esqueceu que você é sacerdote. Que você é a geração eleita. Você esqueceu que você é filho do Deus Altíssimo. E que não tem nada e nem ninguém maior do que o nosso Pai. Se tem alguém que tem poder, é o nosso Deus. Então, ainda que o homem desacredite, ainda que o banco diga que não,
Ainda que a autoridade entre na frente e diga, não é assim. Deixa eu te lembrar que quem diz para nós o que é, governa o mundo. Ele é Deus. Ele é Deus. Ontem eu resolvi quebrar minha dieta com força. E fui comer arroz com feijão com Marcelinho, aipim frito, olha, frango com queijo, uma Coca-Cola gelada. Zero. Para aqueles que estão assistindo, zero. Mas eu estou lá esperando a comida que foi demorando, começou a demorar. Eu falei, Marcelinho, está demorando tanto isso aqui. Deixa eu ir lá no banheiro lavar a mão, mas na verdade é que eu queria ver o tempo passar rápido, porque eu estava com muita fome. Mas quando eu chego na porta do banheiro, tinha uma placa dizendo assim, duas, aliás, uma na parede dizendo assim, não peça o Wi-Fi, converse com seu companheiro. Fantástico. Mas na porta estava assim, não tenha medo, porque o presidente é eleito. O nosso Deus governa. Eu dei a maior gorjeta que eu podia dar na vida ontem. O dono desse restaurante tem que ser crente. Pensem, meus irmãos. Quem governa a nossa vida é Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos alegrar na esperança. Esperança não é uma força positiva, não. Esperança é a certeza. A certeza de que Ele está conosco. Eu vou terminar aqui. Mas eu queria falar rapidamente de uma outra mulher que também sentiu a sua vida desmoronando ao perder o seu marido. E ela resolve construir a sua vida ao lado da sua sogra, que também era viúva. Pense nesse panorama. Que futuro, né? Eu viúva, com a minha sogra viúva. Ai, o que vai dar dessa história? Mas essa moça chega para a sogra e canta uma música que eu sempre digo para os noivos nunca cantarem para a sogra. Aonde fores, irei eu. Não, deixa a sogra de um lado. Mas deixa tua mãe também, porque tua mãe atrapalha muito. E a Bíblia fala que é para o varão deixar pai e mãe, né? Então o maior problema está com a gente. Mas ela pega e sai, e ela fala assim, onde tu fores, irei eu, onde te deitares, deitarei eu. Olha, o teu povo é o meu povo. Mas essa mulher sai de casa e ela viaja pelo deserto deixando o seu infortúnio para trás. Com desejo por um futuro. E orando pela direção divina. Mas sem esperança. Porque se ela olhasse para a vida da sogra, a sogra já saiu da casa de pão porque tinha acabado o pão. E agora estão as duas mulheres voltando para a casa de pão, com qual certeza? Vocês acham que ela tinha esperança? Mas ela deu a sua palavra, ela disse, nós vamos. Nós vamos para a casa de pão uma vez mais. O que as esperava do outro lado do deserto? Estrangeira, era ela como eu e você. E nós, há um tempo atrás, pensamos aqui, o que me espera naquela terra? E por mais que tentaram falar a verdade para nós, a gente até pensava, não, ele não quer que eu vá. Não, isso daí é mentira, está inventando. Volta a pedir perdão, porque era verdade. Ela era estrangeira como eu e você. Agora estava chegando num lugar onde era desconhecida, onde ela ia depender do favor de Deus todos os dias. Nessa certeza de que ela deu a palavra, ela chega em Belém. E ela também teve que passar por momentos difíceis, onde ela precisava contar com os grãos que caíam na colheita. Ela precisava pegar as espigas que ficavam para trás. Mas deixa eu te falar que ela nunca passou necessidade. Porque há um Deus dos céus que vela pelo seu povo. Há um Deus dos céus que cuida da nossa vida. Ainda quando nós temos que contar a última moeda, deixa eu te lembrar que quem fez a provisão foi Ele. Aleluia.
Ela tem que correr, colher os grãos, trabalhar, para não morrer de fome. Mas você pode ler o livro inteiro de Ruth e você não vai ver reclamação em sua vida. Você vai encontrar devoção na sua vida. E por isso, meus irmãos, Deus aparece e diz para ela: Ruth, você não está vendo o que você está fazendo, mas eu sei os pensamentos que eu tenho para vós. O pensamento que eu tenho para você é um pensamento de paz, é um pensamento de futuro. Ruth, eu tenho um anel para colocar nas tuas mãos. Eu vou abençoar o teu ventre, Ruth. Da linhagem do teu filho, Ruth, vai vir o nosso Redentor. Alguém que estava com a vida completamente acabada, mas o nosso Deus tinha um plano excelente para ela. Do fruto do seu ventre, que será chamado Obed, vai vir um chamado Jessé, vem um chamado Davi. E dessa descendência vem um chamado Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A devoção faz com que Deus nos leve em lugares excelentes. Aqui eu termino e eu quero falar só um pouquinho sobre esse Davi. Porque Davi também viu a sua esperança se acabando. A ponto de que ele se escondeu no deserto pensando que sua vida estava por terminar. Vão me matar, vão acabar comigo, deixa eu me esconder agora, eu vou para o deserto. Eu acho que tinha alguém que estava escondido aqui hoje. Porque quando eu estava orando essa madrugada, eu levantei 5 horas da manhã hoje para ter um momento com Deus. Estava bom demais. Como é bom escutar 5 horas da manhã, né? Poder ligar o som bem alto, escutar o Waymaker. Gente, é maravilhoso. Não tem ninguém para reclamar. Minha casa estava uma festa, gente. 5 horas da manhã. E daí estou eu pensando lá nesse Davi. Que um dia a sua fé, ou melhor, a sua esperança estava se esvaindo, a ponto dele se esconder, a ponto dele pensar, olha, está tudo terminado, é aqui que eu me escondo. Mas o nosso Deus aparece e sussurra nos seus ouvidos: eu sou a rocha da sua salvação. Enquanto eu pensava em Davi, eu fui inclinado a orar um pouco. Porque Deus me falou que tem alguém aqui hoje que está tão perdido, que está se escondendo, dizendo assim: está tudo terminado. Quero te agradecer porque você se escondeu no melhor lugar hoje. Mas eu tenho um lugar ainda melhor ainda para você. A sombra do Onipotente. É só uma decisão que você tem que tomar e dizer: eu te aceito, Jesus. Eu sei que o Senhor me aceita e eu te aceito. Eu não estou te convidando para mudar de religião, eu estou te convidando para aceitar Jesus. E para reconhecer que não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. É só nele que nós podemos confiar. Davi, eu sou a rocha da sua salvação. Eu vou sustentá-lo com a força da minha mão direita. E o poder do meu Espírito vai livrar você de todo medo, na hora mais profunda da sua necessidade. E será neste momento, Davi, que você me sentirá bem perto. Vamos nos colocar em pé. Eu não sei qual está sendo a sua história. Mas eu mostrei para vocês 3 situações em que quando Deus chega, a história muda. E eu sei porque que Deus ministrou essa palavra no meu coração. Porque a alegria do Senhor deve ser dentro da casa. Se tem um lugar que nós temos liberdade para celebrar a nossa esperança, é aqui. E eu creio que nós vamos terminar esse culto em alegria.
porque uma vez mais a alegria do Senhor está te alcançando. Essa semana nós vimos a foto de um pai e uma filha de 2 anos que chocou o mundo. Eles morreram pela única esperança de se manterem vivos. Estavam tentando passar o Rio Bravo, do México para cá, mas eles estavam vindo do Equador, não, de Guatemala. Pensando que aqui eles iam encontrar algo melhor para as suas vidas. Mas eles pereceram. Correram atrás da esperança, mas não acharam. Nós não fazemos cultos todos os domingos para te deixar feliz. Nós fazemos cultos porque Ele merece. Eu não saio da minha casa porque eu quero ver vocês somente. Mas eu saio da minha casa porque eu quero ver Ele. Porque eu quero glorificar o nome dEle por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Mas sinceramente tem dias que eu saio de casa aqui, dava vontade de ficar em casa. Mas não é porque eu não tenho alegria em mim, mas é porque às vezes a gente vê pessoas lutando com a mesma coisa, entra domingo, sai domingo, entra domingo, sai domingo, e a vida continua. Mas deixa eu te lembrar que hoje a receita do Senhor é essa: alegrai-vos na esperança. Não importa o que está acontecendo, meus irmãos lá fora, nada sobrepassa a alegria do que nós estamos fazendo agora. Nós estamos diante daquele que nos dá vida e vida em abundância. Infelizmente, esse pai, essa filha não conseguiram alcançar o sonho americano. Mas pense comigo. Você que anda tão preocupado dizendo que está tudo acabado. Deixa eu te dar um senso de localização. Você está no Hospital Torre Forte. Deixa eu te dar uma localização melhor ainda. 4105 West Lambright, em Tampa. Você está nos Estados Unidos. Se você chegou aqui foi pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Ele te trouxe até aqui. Milhões de pessoas gostariam de estar assentadas no lugar que você está. Mas o Senhor, a Ele aprove trazer você. Mas eu tenho que ser muito fraco de pensamento se pensar que Deus só te trouxe aqui para ganhar dinheiro. Eu entendo que Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar a sua vida. E a mudança da sua vida começa agora. O altar está aberto. E você que precisa dizer: a minha esperança, pastor, tinha acabado. Mas hoje eu entendi que ela precisa ser aquecida. Hoje eu entendi que Jesus é tudo o que eu preciso. Então eu quero te convidar a sair do lugar que você está e vir até aqui à frente. No altar, meus irmãos, tem um fogo que não se apaga. Esse fogo arde o tempo todo. Não importa o que os outros vão pensar, não importa o que os outros vão dizer, é você com Deus. E Deus te viu. Assim como viu Agar, assim como viu Ruth, assim como viu Davi, Ele viu você. E hoje Ele está te dizendo: olha, vem para os meus braços. Porque eu quero fazer algo novo na sua vida. Se alegre. Se alegre. Milhões queriam estar no seu lugar, mas Deus permitiu com que você esteja aqui. Se alegre. Porque ao seu redor Deus tem sido a rocha da salvação. Um círculo de fogo que tem que ter guardado. Portanto, não desanimem, porque vocês estão nas mãos do onipotente Deus. O Mazinho vai estar cantando, mas eu quero que você saia do lugar que você está, como confirmação que o milagre já chegou. Vem me acompanhar junto com o Evaldo. Vamos aqui no altar dizer: Deus, nós precisamos que